Em um vilarejo distante, cercado por montanhas e rios serenos, vivia um jovem. Desde pequeno, este jovem sentia uma inquietação no peito, como se algo dentro dele buscasse expressão. Certo dia, ao caminhar pela floresta, ele encontrou uma velha senhora tecendo fios dourados em um tear antigo. Curioso, aproximou-se e perguntou: "O que está tecendo, senhora?" Ela sorriu e respondeu: "Estou tecendo a tapeçaria da alma." Cada fio representa uma experiência, uma emoção, uma expressão do ser. Intrigado, ele perguntou como poderia tecer a sua própria tapeçaria. A senhora então lhe disse: através da arte e da espiritualidade, você pode expressar a essência do seu ser. Pinte, dance, cante, medite. Permita que a sua alma se manifeste. Após o encontro com a sábia anciã na floresta, ele retornou ao vilarejo com uma chama acesa em seu coração. Determinado a explorar de formas de expressar a sua essência, ele mergulhou em diversas práticas artísticas e espirituais. Começou a pintar, deixando que as cores traduzissem emoções que palavras não podiam capturar. Aventurou-se na dança, permitindo que seu corpo se movesse livremente ao som da natureza. Descobriu a meditação que, ao aquietar a mente, ouviu os sussurros de sua essência, guiando-o em direção à sua verdade interior. Com o tempo, percebeu que essas práticas não eram apenas formas de expressão, mas caminhos para o autoconhecimento e a conexão com o universo. A arte e a espiritualidade tornaram-se pontes entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Essa história nos convida a refletir hoje sobre a arte e a espiritualidade, que podem ser ferramentas poderosas na jornada da autodescoberta. Hoje, no Reconectando, vamos explorar esses caminhos e como eles podem nos conduzir a uma consciência mais profunda de quem somos.
Olá, começando mais um Reconectando Podcast. Aqui conectamos pessoas e ampliamos consciências. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, seja bem-vindo ao Reconectando. Sinta-se acolhido por toda a nossa equipe, pela nossa egrégora. Meu nome é Renata Palomo, sou terapeuta holística e sistêmica. E eu sempre falo que o Reconectando é mais do que um podcast. Ele é um propósito, é um trabalho que nós fazemos com muito amor, com muito carinho, toda semana aqui para vocês. Toda quarta ou outro dia da semana, que agora o Reconectando está ampliando para mais dias da semana, a gente só envia um convite. Um convite para o autoconhecimento, para a espiritualidade, para ampliação de consciência, para que todos nós, juntos, possamos despertar e criar uma visão diferenciada da vida, mais próspera, mais conectada com a nossa essência. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que vocês irão adorar, que nós vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre artes, vamos falar sobre conexão, sobre a consciência do ser. Só que, enquanto isso, eu vou compartilhar com vocês, na realidade, uma novidade, que é o meu site novo, que eu convido vocês a conhecerem, renatapalomo.com.br/home, onde lá eu compartilho com vocês agora todos os meus métodos terapêuticos, espaços para palestras. Agora também estou levando o assunto prosperidade para outros lugares, para outros espaços, convidando vocês também para conhecer meus cursos, minhas mentorias. Agora no site está tudo ali compilado para vocês conhecerem um pouquinho mais, não somente da podcaster aqui ou da apresentadora, como muitos me conhecem, mas também a Renata enquanto terapeuta. E o assunto de hoje tem muita ligação com tudo isso, porque mostra o quanto que as terapias, as artes, a nossa conexão, como está tudo em sintonia, tudo está ligado, tudo tem um pontinho ali onde a gente traz essa espiritualidade, essa conexão para o nosso dia a dia. E não é somente em terapias propriamente dita, mas outros tipos de atividades que nos trazem também essa consciência de ser e o nosso papel aqui, que eu acho que o nosso maior desafio nessa jornada é literalmente relembrar quem nós somos. E o nosso convidado de hoje tem muito conhecimento sobre isso. Eu acho que ele vai nos ajudar a relembrar, a trazer essa consciência de quem somos. E nós estamos literalmente nos reconectando. Pela segunda vez aqui, nós já participamos de um projeto anterior, é um querido, que eu hoje estou muito feliz por estar conosco aqui novamente no Reconectando. Ele é conselheiro metafísico, espiritualista independente, idealizador e fundador do espaço Alma Dalma, Artes e Atitudes, Vinícius Rastrello. Muito obrigado, Rê, Seja por esse muito bem-vindo, convite. querido. Gratidão É um prazer demais. revê-lo aqui. E muito obrigado também a você que está nos acompanhando aqui nesse programa que reconecta pessoas. Com muito toda obrigado. certeza, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz, realmente, em reconectar a nossa jornada. E hoje falando sobre um assunto que eu vi, que você conhece muito, que na realidade é muito natural seu, né? Essa consciência de ser seu. E eu trouxe até uma frase aqui, porque eu estava até comentando com o Vinícius que eu estou acompanhando um curso dele, no Gasparetto Play, e que ele fala muito da metafísica. E eu adorei uma frase que você fala, é um ponto de vista seu, a metafísica da compreensão, uma visão para o dia a dia, uma observação das coisas não visíveis, ocultas, por trás do nosso cotidiano, nos resultados da nossa vida. Eu gostei muito dessa frase e eu queria conhecer um pouquinho
dessa sua perspectiva, né, da metafísica com relação à consciência de ser. Mas trazendo esse assunto de hoje, primeiro para o pessoal que não conhece ainda o Vinícius, que eu estou entrando no tema que ele já é da casa, mas no Reconectando é a sua primeira vez, né? É verdade. Então, falando um pouquinho sobre quem é o Vinícius e depois a gente entrando nessa parte da seu ponto de vista da metafísica. Legal! Eu sou uma pessoa que fiquei encantada pelas artes terapias. E nas artes terapias eu encontrei através da metafísica, né, que é uma forma da gente ver o mundo, uma forma da gente descobrir o mundo, da gente encontrar propósito nas questões da vida. Eu encontrei por aí a forma de fazer as artes. Muito jovem, comecei a ser pupilo do Luiz Gasparetto, né, fazer todos os cursos do Luiz, e criei os meus próprios métodos de fazer arte-terapia, né? De fazer a reconectar pessoas consigo mesmo, né? Acredito muito na alma, até por isso que o meu espaço, né, teve esse título, Alma da Alma, que para mim significa o centro do centro, núcleo do núcleo, a verdade da verdade. O nome foi inspiração? O nome foi de um programa da Rádio Mundial que o meu sócio da época fazia, que era a arte, que também ele era, né, voltado a este mundo, que era a arte da alma. E eu achava muito interessante a arte da alma. Então, como propaganda, né, fizemos o Alma da Alma. Nossa, ficou lindo esse nome. Muito o centro profundo. do centro, o núcleo do núcleo. E aí ficou eu que propus esse nome na época, mas foi um achado. Tentamos tudo, né? E aí, quando você vai descobrir o nome de alguma coisa, você vai jogando nomes, e quando falamos esse, deu certo. E o Artes e Atitudes, ele já existia no nosso propósito, quando abrimos o espaço há 17 anos atrás. Olha que coisa deliciosa. Nesse mês, a gente completou 17 anos de espaço, né? De espaço físico, de escola. Peraí, eu estava me apresentando e eu me perdi. Eu estava estudando com o Luiz Gasparetto e fiz os meus próprios métodos. E todos eles voltados muito para a educação da metafísica, né? Da metafísica moderna. A metafísica é uma forma que, em seus primórdios, era uma forma filosófica, era uma filosofia, né? Tudo aquilo que você não conseguiria explicar através da física seria a metafísica, né? Além da física. A gente não busca na metafísica a explicação fechada, e sim a compreensão do que poderia ser a situação. E percebemos que o indivíduo que consegue identificar as suas questões na sua vida. Então, o estudo da metafísica é um eterno aprendizado, é um eterno se observar, é um eterno ter consciência que algo diferente existe. Aí vai depender da sua fé, da forma com que a sua alma enxerga as coisas da vida. Não gosto da palavra alma, que a sua índole enxerga as questões da vida, que a sua essência enxergue as questões da vida. Como você colocou, essa frase, que eu nem lembrava que eu tinha dito isso, tá, gente? É que às vezes vem muito por inspiração, né? Exato. Na hora que você está ali fazendo o trabalho, a inspiração vem. Ela explica muito, né? Que é aberto. É muito aberto. E uma palavra que você usou aqui que é incrível. Metafísica no dia a dia. É na observação dos pequenos processos, das pequenas atividades, a nossa presença do ser. Eu senti muito isso na sua comunicação nesse curso. A metafísica é uma forma de entender o mundo. A metafísica é uma filosofia de uma forma de compreensão do mundo. Então, quando nós entramos para a metafísica, ela nos ajuda
a colocar os simbolismos da vida que fazem sentido. Então, nada é o por acaso, nada não tem propósito. Quando nós começamos a metafísica, a gente fica meio doido com as coisas, né? Por que que eu tô com uma caneca do... Ai, por que que essa madeira é dessa cor? Por que que a vida tá aprontando isso comigo? Depois a gente percebe que é tão natural e é tão gostoso a gente poder ouvir a vida que fica, as coisas são assim. A vida está me avisando o meu caminho, a vida está me avisando a minha postura, a vida está me mostrando para onde eu vou a todo instante. E será que a gente está ouvindo? Será que a gente está prestando atenção a esses sinais? Eu trabalho para isso, meu trabalho é exatamente esse. Ligar a pessoa com a sua índole, a sua verdade, aquilo que ela acredita de verdade, né? Porque a verdade para cada um é completamente diferente, mas encaixar a pessoa nela, mesmo a partir do momento que ela estiver vivendo consciente, com consciência de sua própria existência, ela consegue prestar atenção na vida. A vida faz sentido. Essa é plágio do Luiz, tá? Sentir é o sentido, o caminho a seguir. Quando a gente está muito na cabeça, ou muito doido querendo chegar a certos objetivos, nós racionalizamos os nossos sentidos de vida, os propósitos de vida. Quando conseguimos limpar estas camadas emocionais à nossa volta, criadas, né? Eu tenho que gostar da minha mãe, eu tenho que gostar de não sei o quê, eu tenho que fazer tal projeto de vida, eu tenho que... Quando a gente limpa esse monte de grude que tem, esse monte de bobagens que existe, a gente pode entrar no sentir de verdade, na alma, né? Na essência, na índole, né? Nesse lugar centrado em nós. Aí fica fácil de lidar com a vida. Né? Fica simples de... Simples não vou falar não, porque quando é para nós a coisa dói também, né? Mas fica com mais propósito. Quando a gente vai tirando esses moldes, nós fomos moldados, tem que ser assim, tem que fazer igual ao outro. Por isso que eu até falei no início, eu acho que o nosso maior desafio aqui, falamos muito de propósito, de várias coisas, mas o nosso maior propósito é com nós mesmos, é relembrar essa essência nossa. Eu vejo muito que o propósito é viver. Exato. O propósito de agora, o propósito que eu tenho agora está aqui. Esse é o meu propósito. E as pessoas, às vezes, trazem esse peso, essa culpa, querendo um propósito maior, um propósito grande. Eu preciso fazer algo, preciso deixar um legado tal. O legado já é você, a sua existência, né? A sua Lógico jornada. que a gente tem vontades e desejos, e a gente que tem a gente pode agregar, né? A gente tem uma vontade de uma construção de vida ou de uma mudança, né? De realidade, e isso... É salutar. É importante. Mas o propósito de agora é estar no aqui e agora. É estar vivenciando esse momento. Para mim, o propósito de vida é apenas viver. Não existe um outro propósito maior. Tem gente que tem vontades e necessidades de... Por quê? Porque aquilo a alimenta. Então, ela está vivenciando uma questão dela que leva ela para frente. Mas é muito triste quando a gente vê uma pessoa que para de sentir. E é uma cabeça ambulante, correndo atrás de objetivos que nunca alcança, com uma ansiedade, uma gana de vida, que você pergunta para a pessoa, por que isso? O que você quer com isso? E a pessoa não tem um sentido profundo. Tem um sentido, talvez, mental, ou de vingança, Mas é legal a gente ter vontades de vida, sim. É legal a gente projetar o futuro, é legal, é gostoso, é necessário. E nos impulsiona. E também ajuda a nossa evolução, né? Porque se todo dia a gente tem algo que nos desafia, algo novo que a gente pode colocar e ajudar também as pessoas, isso faz parte da nossa consciência também, né?
Se a gente não tem esta consciência do aqui e agora, a gente nunca vai usar qualquer ferramenta, seja de trabalho espiritual, seja de trabalho psicológico, seja de um conhecimento, se a gente não tiver no aqui e agora, a gente não está usando o que nós fomos feitos para usar. E Vinícius, o que você, do seu ponto de vista, o que é mais difícil hoje para as pessoas trazerem essa consciência para agora? Porque a maioria, e nos pegamos também nisso no dia a dia, né? Nesse automatismo, nessa velocidade de fazer as coisas. O que será que dispersa a gente desse caminho da consciência? Eu vejo muito educação fazendo isso. A educação, mas já era algo que a gente pega dos gregos, já existe essa mesma filosofia do aqui e agora, que a gente teria que estar aqui no aqui e agora. Então não é algo novo, não é algo moderno, é algo, talvez, né, é um estudo para sempre, né, e que precisa de se reconectar para poder chegar nesse lugar, né, de você estar no aqui e agora. Muita atenção e muita compreensão disso. Mas a nossa educação, você está estudando hoje, não é para o seu aprendizado de hoje, é para passar numa prova do futuro. Você está fazendo, né, quem está no colegial e tem a sorte de nos assistir agora, não está fazendo o colegial para ter o aprendizado ou para viver, experimentar aquele momento, é para passar numa faculdade. Faça isso, porque senão o bicho-papão lá da frente vai te pegar. Né? Ou os seus resultados hoje, né, foram as suas escolhas de ontem, então a gente carrega uma culpa. Né? E tem muito disso, né? Não, porque você fez. Não, mas já fiz. Também não concordo com o que eu fiz. Então já sou outro. A gente fica nessa linha do tempo, passado, futuro, e de novo... Não se reconectando com a agora. Não se reconectando com a agora. Mas é aprendizado, e é sempre importante que, mesmo a gente que estuda, a gente cai nisso. A gente cai nisso, então não é uma cobrança. E quando a gente se cobra para entrar nesse espaço, também já não é mais legal, já não é mais bacana a gente ficar se cobrando para conseguir esse estado, né? Quem se cobra para se transformar em iluminado está se afundando, né? Quem se cobra para também não é um processo que é muito interessante de prestar atenção. É necessário que a gente faça assim um pensamento voltado a isso, né? Mas deixar que isso chegue ao natural. É se permitir experienciar. Nos cursos que eu dou, de artes terapias principalmente, a gente brinca muito, a gente faz muitas brincadeiras, a gente faz a terapia dançando, faz a terapia fazendo brincadeira de teatro, a gente brinca muito com adultos, tá? E esta brincadeira, a gente lembra de um período nosso onde a criança que está brincando, ela está vivenciando aquilo com todo o seu ser. Aquele momento dela, mesmo que seja uma ilusão, uma criatividade, uma brincadeira, ela está ali vivenciando aquele momento. Então, nesses trabalhos, a gente volta a se permitir, como adultos, né? Eu não gosto dessa coisa de cura da criança interior, eu não gosto desse processo, porque eu acho que o adulto também pode brincar. O adulto que tem que brincar. O adulto tem a sua alegria, sim, tem a sua diversão, sim. O adulto adora fazer piada boba, o adulto tem que brincar também, né? Então, eu não sou mais criança, mas eu permito que o meu adulto brinque. Isso já é a cura da criança. É a gente não perder a graça. A gente não perder mas não voltar a ser criança. E neste momento, a pessoa brincando, ela entende o propósito da brincadeira. E eu acho muito interessante esse seu ponto de vista,
Porque literalmente você está ali de corpo e alma. Porque a gente esquece muito do corpo. A gente fala muito do espiritual, do mental, mas e esse veículo aqui? Ele também se manifesta, ele também fala, ele também conversa com você, te dá sinais. E eu acho que nesse processo, no seu trabalho, literalmente ele tem espaço, ele ganha espaço. Eu vejo o corpo como um grande sinal do mundo espiritual. O corpo, esse invólucro aqui do corpo, sim, nós somos, né, seres espirituais e cada um tem a sua fé e isso não vem ao caso, mas o nosso corpo físico é aquele que permite que a gente tenha o palpável, que a gente tenha um sinal. Eu estou ouvindo também por causa do meu corpo físico. Que a gente viva. Que a gente viva aqui. Então, o meu corpo mostra para mim para onde eu vou. A maioria das sensações e sentimentos que a gente tem são hormônios. Então, a gente não pode se afastar disso, né? A angústia nada mais é do que um hormônio. A tristeza é um hormônio. A raiva é um hormônio. O medo é um hormônio. E o corpo que está reagindo àquilo, imagina se eu não tivesse o corpo físico para sentir. A metafísica, principalmente a metafísica da saúde, do meu amigo Val Capelli, Testa, ele faz um link maravilhoso, muito rápido, muito preciso, entre as situações do seu corpo físico e o que o seu espírito quer te avisar. Puxa, uma dor de dente, o que significa? Puxa, é por aqui, ó. Vê se é por aqui que o seu espírito quer te avisar que você está indo por um caminho errado. E faz todo sentido. Por onde que ele pode nos avisar se nós estamos aqui nos 5 sentidos? Só pode ser através do corpo. Se não for através do corpo, a gente não percebe, né? Exatamente. A gente não vai perceber. Ficar esperando que o universo faça é muito legal, é muito bacana, mas que faça junto com a gente. Então ele precisa interferir em alguma coisa. E eu tenho uma curiosidade. Essa sua consciência corporal, essa sua consciência espiritual, você até comentou no início a sua experiência com o Luiz. Uhum. O Vinícius chama de Luiz, eu acho muito interessante, é o Gasparetto. Luiz né? Gasparetto. Luiz Gasparetto. E na sua jornada, até no início da sua carreira, você já trabalhava com isso? E aí você ampliou com esse conhecimento, essa sua experiência que você teve com o Luiz? Eu entrei no Luiz muito jovem. Contando um pouquinho da minha história, quando eu tinha uns 2 para 3 aninhos de idade, eu tenho clarividência total, né? Então eu vejo com os olhos. Uma criança que vê gente morta com os olhos é uma criança atormentada. Então, naquela época, meus pais já tinham um pouquinho de conhecimento sobre o mundo espiritual, eles são aquela geração, tanto meu pai quanto minha mãe, é aquela geração que pula a etapa da espiritualidade, né? Como se pulasse uma doença genética, né? Eles pularam essa parte. Aí eu vim, eu acho que talvez até com essas dificuldades todas, até para conseguir, né? Até por uma abertura deles, né? Uma abertura deles de eu chegar naquela família. Então, eles me encaminham para a Umbanda. Então, eu faço a minha juventude, minha infância até os meus 9 anos de idade na Umbanda. Nossa, muito cedo, Vinícius. E não dava passes, tá? Não estudava, eu apenas frequentava e era orientado, tá? Mas era muito orientado porque era muito perturbado. Com 9 anos de idade, eu já ouvia o Luiz na rádio. Olha. Eu já era do time dele, mas de rádio. Quando eu faço 12 anos de idade, eu tenho uma oportunidade de assistir um espetáculo de artes terapias do Luiz. E de lá eu fiquei. Então, não é uma formação... Nossa, muito cedo, com 12 anos, então, você já estava... Já estava neste caminho de estudando as artes terapias para aplicar. As primeiras aulas que eu dei de artes terapias lá no Luiz
junto com o mestre Baltazar Vieira, que era o coreógrafo, o diretor teatral lá do espaço. As primeiras aulas, ele já me incentivava a fazer uma coaula, né, a brincar, a comandar as turmas. Desde 14, 15 anos de idade, eu já acompanhava eles nesse trajeto, nesse trabalho. Desde o início você já se identificou com isso. É o que eu sei fazer da vida. Se você falar que eu sei fazer outra coisa, eu vou estar mentindo. Então, essa jornada começou muito cedo. Né? Esse caminho começou muito cedo. Quando eu tinha 17 para 18 anos... Não, já tinha 18 anos já. Já tinha 18 para 19. Eu abri o meu primeiro espaço no Campus Si, aqui em São Paulo. Junto com o Baltazar Vieira e o Daniel. Daniel, um beijo se você estiver me assistindo. Fiquei 2 anos lá e coisas aconteceram, eu precisei sair. Quando eu saí, eu falei, eu vou estudar outras coisas, eu vou para outro mundo, eu vou estudar cinema, eu vou estudar outros tipos de arte, eu vou estudar psicologia, eu vou estudar outras coisas além, né, do que eu faço, né, do que eu aprendi, porque eu já estava esgotado de tanto tempo no mesmo mundinho, né? Logicamente, nesse processo, eu aprendi com outros mestres também, tá? Quando eu começo a estudar outras coisas, me surge um grande amigo, João Jorge, que fala, Vini, eu estou desesperado, eu estou querendo fazer um espetáculo teatral, você me ajuda? E voltei a abrir meu próprio espaço, que a gente procurou salas para ensaiar. Tarará. Então, a vida quer que eu faça isso, não adianta fugir. Né? Então, vamos dizer assim, não foi buscar com o Luiz alguma coisa. Eu fui formado até como caráter ou como esse meu aprendizado, eu fui formado lá dentro do espaço dele, né? Dele, do Val Capelli Testa, do Lúcio Morigi, que me ajudou muito, grande mestre, e de tantos outros, né, que passaram o conhecimento para mim, mas sempre nesta linha da metafísica, sempre nessa linha das artes. Nunca consegui fugir disso. Nossa, que eu posso dizer para você que isso é um privilégio. Não é? É sim. É um privilégio, porque desde o início você já foi direcionado. Imagina se não tivesse sido atormentado. Então, e olha só, às vezes a gente vai entender os recados quando a gente vai ficando mais maduro, né? Mas olha como tudo tem um sentido. E aí a gente volta para o estado de presença, né? Se atentar a esses sinais. As coisas estão acontecendo, esse movimento está acontecendo, que é justamente para você ir para a direção que precisa ir. E às vezes a gente não percebe. Pode ser um caminho mais tortuoso em algumas situações, mas é o caminho que a gente precisa para evoluir, para aprender. O quanto foi importante eu, muito jovem, ter tido processos psicológicos muito intensos. E até hoje você tem essa clarividência aberta? Tenho sim, mas hoje eu consigo controlá-la. E naquela época eu nem fazia ideia que todo mundo não era assim. E você também, eu digo que você teve um direcionamento, isso é importantíssimo. Eu lembro quando eu era criança, eu também tinha essa clarividência aberta, não sabia lidar com isso. Até então, naquele momento, eu não tinha, né, um apoio. E é muito difícil você olhar para tudo aquilo, não entender o porquê que você está vendo aquilo, não ter explicação. E realmente a gente se sente meio que atormentado. Só que no meu caso, pelo medo eu me bloqueei. Em algum momento eu falei assim, não quero mais, não sei lidar com isso. E olha que privilégio você ter a oportunidade de entender, compreender, trabalhar com isso da melhor forma. Eu fui entender este processo já mais para frente, já na minha vida. Foram quase que 15 anos, né? Com 15 anos que eu fui compreender esse processo, tá? E isso é uma coisa muito importante da gente saber. Até hoje,
mesmo tendo controle, dando aula sobre mediunidade, tá? Ainda é um processo pesado. A sensibilidade, de qualquer forma, traz mais labutas, né, e mais pesos do que vantagens. Porque as pessoas acham que vão ver só coisas bonitinhas, o número da Mega Sena ninguém passou. Eu tenho clara evidência. Me mostra o número da Mega Sena. Ainda ninguém passou. Não é? E que a gente só vai ver coisas lindas, maravilhosas, e não, a gente vai ver a realidade como ela é. E na realidade, se a gente for ver, tem muita coisa feia. Tem muita coisa feia. E eu lembro que eu ficava muito assustada com isso, eu não sabia lidar. E aí chegou num determinado momento que eu falei assim, não quero. E aí depois que eu fui entender, né, que eu mesma tinha feito esse bloqueio, aí agora eu tô me permitindo, né, voltar a ter essas percepções, tudo. Você está fazendo cursos para abrir? Está sendo acompanhada? Então, não diretamente, mas eu já comecei alguns movimentos. Eu tenho muita coisa por sonho. Por sonho não, né? Por projeção. E aí, assim, eu tenho muito movimento. Mas, aqui assim, no Ipiranga mesmo tem um grande mestre que trabalha muito forte nisso, hein? Aqui no Ipiranga, a gente está gravando no Ipiranga, gente. Aqui no Ipiranga a gente tem um grande mestre que trabalha com projeção. Wagner Borges. O Wagner Borges. Mas isso o que você está falando é muito interessante. Quem já passou pelo caminho e consegue orientar, facilita muito o processo. Como a gente, nas terapias, né, que mesmo que não seja igual o nosso processo, né, do nosso cliente chega com um processo diferente do nosso, mas como a gente já estudou sobre, a gente consegue facilitar aquele caminho. Na mediunidade ou nas sensibilidades, é muito interessante também que a gente vá para alguém que já passou pelo processo. A terapia é igual à espiritualidade, onde o terapeuta e o atendido precisam dar match. Na espiritualidade é igual. Não acredite que você chegou num mestre que sabe mais, né? Mas não deu match ou parou de fazer sintonia, né? Tem que trocar de mestre também. Né? A maioria das casas espirituais que ensinam, algumas delas ainda vêm com aquela proposta de quase, puxa, você é filho dessa casa. Poxa, como que eu sou filho desta casa? Eu não sou livre para experimentar outras verdades, né? E isso é muito importante, que a gente saiba que o caminho espiritual nosso, muitas vezes só não chegou aquela pessoa para te orientar. Hoje eu percebo que, assim, visão em alguns momentos, mas eu tenho muito audição. A audição eu não tenho nada. Não? Mas eu sei o quanto, eu entendo o quanto que a audição perturba. Eu tenho assim, hoje eu consigo perceber muito a energia e a conexão, e eu tenho muito pela audição. Aí, visualmente falando, em projeção, muito, assim, aí é muito real mesmo, assim, a experiência. E, assim, durante os atendimentos, aí isso fica mais sensível. Aí eu tenho os flashes. Vem os flashes, exatamente, para realmente orientar. É fofoqueira, né? Tua vidência é fofoqueira. Mas é interessante que você falou, porque eu acho que agora eu estou naquele momento que talvez seja o momento certo de realmente expandir mais essa... Na verdade, me permitir de novo ter essa percepção talvez mais visual. Com acompanhamento fica fácil, fica simples. Fica muito simples. Te convido a um próximo curso que eu tiver de desenvolvimento mediúnico, sem cunho religioso, a você fazer. Vai ser muito gostoso. São 8 aulas que você só aprende o básico do básico do básico do básico do básico do básico para você ter consciência do seu talento. Aí depois você se desenvolve do jeito que, na sua igreja, da sua forma. Mas eu te convido, você é minha convidada para na próxima turma falar com a gente. Agradeço. E as coisas acontecem no momento certo.
com as pessoas certas, na hora certa. Isso eu tenho hoje eu tenho muita clareza disso. E num determinado momento, assim, que eu me bloqueei, naquele momento, eu não estava pronta para tudo isso, né? E eu não tinha orientação para, de repente, me preparar. Mas agora, realmente, é o momento certo. É o momento certo. É o momento. Os momentos, eles existem, não adianta a gente forçar. O que é um processo que toda mediunidade, toda sensibilidade, ela traz dor. Né? Então, toda sensibilidade, ela vai trazer uma dor. A própria existência da dor já é um chamado de atenção. Né? Se uma parte do nosso corpo está doendo, né? A minha munheca está doendo, né? É para eu dar atenção a este lugar. E a mediunidade faz isso, ou a sensibilidade faz isso com uma maestria. Que a sensibilidade, ela traz dor, quando mal desenvolvida. Quando bem desenvolvida, também, mas aí a gente faz mais rápido o processo. Mas quando mal desenvolvida, a mediunidade, ela traz o processo muito rápido e é o aviso que eu preciso olhar para aquele lugar. Teve dor, para quem estiver acompanhando a gente, tá? Teve dor em algum processo, você precisa sim cuidar. Teve dor emocional, você precisa olhar para aquilo. E é um momento de olhar para aquilo. A dor, seja física, financeira, emocional, da sensibilidade, por conta da mediunidade, por conta de qualquer coisa, é um ponto muito importante. E a gente está acostumado a fugir da dor ou a tentar superá-la. Eu quero superar a dor. Por quê? Porque vai ser vitoriosa. Não tem vitória nenhuma na gente fazer força contra a dor. E procurar ajuda não é coisa de gente fraca. Ao contrário, tem que ser muito forte para você conseguir chegar à ajuda. Então, doeu, vai procurar a sua forma de terapia. Vai procurar a sua forma de auxílio. Isso é essencial. Tem gente que eu conheço que fica falando assim, eu estou há 20 anos passando por esta batalha. Você quer o quê? Uma medalha? Por que você procurou qual ajuda? Também é um formato que nos ensinaram que tudo tem que ser sofrido, dolorido, tem que ser... E a pessoa começa a ter orgulho do... Exatamente, o orgulho do sofrimento. E não é por aí. A gente tem que trazer a leveza, a gente tem que entrar nessa fluidez. Eu até respeito os mais antigos. Que eles não tiveram orientação, né? E também não tinha bons profissionais, né? Era difícil achar, até profissional... meus pais são de vila, né? Eles nasceram lá no Piquiri. Meu pai nasceu em Portugal, mas vieram morar no Piquiri. Tinha um açougueiro no Piquiri inteiro. Para você ir atrás de um médico especialista em alguma coisa, você tinha que viajar até o centro de São Paulo, que era uma aventura. Então não tinha esse apoio. Hoje que a gente pode ter esse apoio. Nem informação em massa como a gente tem hoje, né? Hoje a gente consegue fazer a terapia até online. Exatamente. Online você consegue o terapeuta do outro lado do Brasil, né, que combinou com você. Né? Então também é uma coisa que é nossa, que é da nossa geração, que é dessa possibilidade, agora depois dos anos 90, né? Que já começou a ter essa possibilidade de todo mundo ter telefone em casa, de a gente ter informação, de a gente ter uma condição de ir atrás, né, desse processo mais emocional, desse processo mais afetivo, desse processo terapêutico. Seja terapêutico ou espiritual, né? Antigamente era tão feio você falar que você ia na benzedeira. Nossa, imagina! As coisas eram feitas escondidas. E olha, tem coisa que só resolvia com a benzedeira mesmo. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Conhece a Cris Menberg? Sim, claro. Então, a Cris é uma querida. E olha o espaço que ela conseguiu hoje levando a mensagem do benzimento. Hoje, há algumas semanas atrás, eu tive um evento no meu espaço onde eu levei a nossa benzedeira da casa, que é a Ione Reis, maravilhosa, que dá cursos lá no Alma Dalma de benzimento. Levei o Edu Parmediani, não sei se você
Não, Não, não também conheço. benzedeiro. Ele está trazendo agora um trabalho muito bonito, que é benzimento africano, Olha, interessantíssimo. E eu trouxe alguns bruxos, algumas pessoas da linha da bruxaria. E é interessante como, mesmo em estudos diferentes, terapias diferentes, formas de benzer o outro diferente, ou de fazer magia, de formas diferentes, a gente ia vendo que cada um que ia falando a mesma coisa. Chegava, são só linguajar diferentes, ou exato. formas de chegar lá É diferentes. só roupagem. E tudo ficou tão explícito de lindo, né, que olha só como esse é o caminho. Agora, há necessidade, sim, de o assistido encontrar o seu mestre, o assistido encontrar o seu terapeuta, o assistido. Então, se sinta. Tá doendo, gente? Procura Não ajuda. espera. Não espera. Vai procurar ajuda. Tá doendo? Procura, experimenta. Vai aparecer um monte de doido no caminho, né? A gente aparece um monte de doido no caminho. Aparece. Por quê? Porque é a sintonia que a gente está doido na vida. Então, tem que escolher com calma, né? Para Escolha o atrair. seu doido de preferência. Exato, né? Até você encontrar alguém que realmente te faça se colocar no sentido, né? No sentido que você precisa, né? Te reconecte. Exatamente. Eu vou pedir agora para você tomar um golinho d'água, dar um tempinho para o Vinícius aqui também, poder tomar a aguinha dele, para a gente falar um pouquinho da Minds English School, parceira nossa aqui, inglês para adultos e crianças, onde você vai estudar inglês com ênfase em conversação. Essa parceria que o Reconectando tem é com a unidade São Caetano do Sul. E você pode começar a estudar inglês hoje mesmo, porque na Minds não há necessidade de formação de turmas. E aí a Minds ela tem agora uma oportunidade para você do Reconectando começar a fazer inglês hoje mesmo por menos de R$ 10 por dia. E além dessa oportunidade, custo-benefício excelente, você ainda tem um cupom especial do Reconectando, que ainda soma uma oportunidade ainda melhor para você. Quando a gente fala dessa consciência do ser, do nosso aprendizado também, hoje em dia, levar nossa comunicação, levar o nosso servir para o maior número de pessoas, também nos dá uma oportunidade de levar isso em outros idiomas para outros países. E o inglês é uma língua universal. Então, fica o convite para vocês conhecerem a Minds English School. Aparece para vocês aí o QR Code e também o WhatsApp da equipe comercial. Falem que vocês assistem ao Reconectando, usem o cupom especial e comecem a fazer inglês hoje mesmo. Eu preciso! Vamos embora, vamos fazer mais. Nada de inglês. Preciso muito. Então, e o inglês também, para alguns, é uma barreira, né? E eu me lembro que eu fiz formação em inglês em vários lugares, mas até hoje eu tive dificuldade porque a gente pensa em inglês, traduz para o português e fica nesse processo. Na Minds, não. Ela vai ajudar você a pensar em inglês. E só tem um dia de aula em português, o restante já no segundo dia é só em inglês. Então, toda a didática é para realmente te estimular. Então, é bem bacana. Vou experimentar. Vamos fazer mais. E Vinícius, quando a gente fala dessa consciência do ser, quando você começou com esse processo corporal, qual que é a maior, como que eu vou dizer, o maior aprendizado ou a facilidade de você tomar mais consciência sua através dessa terapia corporal? Como que funciona isso? Vamos lá, eu não vou falar de mim, né, do meu processo, porque o meu processo começa muito jovem. Aí jovem tem uma facilidade com o corpo absurda, né? Mas o nosso corpo, ele já vai trazer todos os nossos bloqueios. O corpo, ele consegue ir guardando em nós aquilo que a gente vai maltratando ele.
nos aspectos emocionais também. Se a gente não permite que uma certa sensação suba, se a gente não permite que o corpo ele vai registrando esses processos. Quando nós movimentamos ou prestamos atenção em certas partes do corpo, nós percebemos a quantidade emocional que nós colocamos ali. Então a gente consegue fazer uma comunicação muito direta com ele. É uma brincadeira que eu gosto de fazer para o pessoal de casa é observar que eu não separo sensação de emoção, tá? Mas observa que lá no tornozelo, agora o tornozelo se fez presente. Até então, você não estava percebendo que você estava de meia ou que você estava com as roupas. Mas a partir do momento que eu falei das roupas, elas surgem no seu corpo como sensação. Ela sempre esteve lá, mas o nosso corpo se acostuma com essa sensação, então a nossa mente para de mandar essa informação, ok? Natural. Mas existe emoção no tornozelo? A emoção do tornozelo é diferente da emoção do cotovelo? É diferente da emoção ou da sensação do céu da boca? Agora respira. Mudou alguma sensação? Quando nós vamos para o nosso corpo, a gente consegue resgatar muitas das coisas que nós estamos programando nele. E existem significados. Ai, meu ombro tenso. Ai, minha coluna ruim. Ai, minha zanca. Ai, meu joelho. O que você está fazendo? E qual é o simbolismo daquela região para você? Opa, bati no microfone. Para você aí em casa, qual é a sensação que dá? E para que serve aquilo em você? Puxa, o que você está fazendo com aquela parte da sua vida? Então, quando a gente vai para o corpo, em qualquer atividade, a gente desbloqueia essas memórias, compreende o que está acontecendo, conscientiza o processo, podendo transformá-lo ou incentivar, porque também tem coisa boa. Exato, a gente só fala das coisas ruins, né? Porque é emergência, né? Mas também a gente encontra coisas boas. Muito boas. E muitas vezes elas também estão presas ou indo por caminhos errados. E a gente poder orientar aquilo que a gente fez com o nosso corpo é muito bom. É muito importante. Existem pessoas que chegam para mim com processos mais sérios, né? Uma placa na bacia, uma cirurgia, uma questão mais séria. Peço para que essa pessoa me traga um acompanhamento de algum fisioterapeuta ou algum profissional. A gente tem lá no espaço, a gente indica, né? Quem pode fazer uma avaliação, se consegue fazer a atividade. Mas só nesses casos extremos, né? E a gente percebe a cura. Acompanhamento médico também, óbvio, tá? Mas a facilidade que a pessoa consegue chegar numa melhora do físico dela. Né? Até a própria cirurgia, ou até o próprio acidente, ou até a própria dor, pede um movimento de cura. A partir do momento que ela começa a movimentar aquela região, ela consegue se acelerar o processo emocional daquilo. Né? Daquela dor no ombro que persiste há 10 anos. A partir do momento que ela pede para o corpo dela conscientizar o que é que ela está fazendo com ela, para aquele ombro doer, puxa, a hora que a consciência chega, eu não preciso mais da dor para me educar. Eu posso me educar através da minha consciência. Nem sempre vai ter a consciência, muitas vezes, em processos mais profundos, inconscientes, a pessoa já tem uma melhora, né? Mas não ir para o corpo ou não ir para a matéria, eu vejo como perigoso, porque nós estamos vivendo na matéria. E você falou algo importantíssimo, o movimento de cura. Você falou essa palavra, muito se fala nesse movimento de cura.
Quem trabalha com terapias energéticas, às vezes as pessoas nos procuram querendo fazer somente a cura da parte energética, mas é o sincronismo. Uhum. E a pessoa esquece do corpo, mas você está olhando para o seu corpo? Você está cuidando dele? Os seus exames estão em dia? Né? É o olhar como um todo. E exatamente o que isso que está se expressando através do meu corpo quer me dizer. Então é todo um conjunto, e às vezes a gente quer queimar a etapa, né? Não quer olhar para o corpo físico, eu quero direto no energético, não vai resolver. É diário. Não é? É um trabalho em equipe. O nosso corpo é o nosso grande time. E a todos os profissionais. Exatamente. Não descartando ninguém. Não descartando ninguém, precisa fazer com todos. Eu nunca encontrei uma pessoa que não fosse preconceituosa com o tratamento psiquiátrico. Gente, eles são importantíssimos. E às vezes precisa também. Precisa. É necessário. O tratamento psiquiátrico é necessário. O remédio não é uma loucura. Precisa, às vezes a pessoa precisa. Então, o acompanhamento é com todos os profissionais. Exatamente. É multidisciplinar. Não adianta você ir só no holos, no holístico. Não adianta você só ir na cartomante. Não adianta você fazer uma terapia só padrão. É legal que a sua vida esteja cercado de um processo de autoconhecimento, desse processo de autoanálise. Porque a vida é sua. Se você não tiver com você, não adianta. E sem consciência, a gente não chega em nenhum lugar. Não adianta você tratar a pessoa sem ela tomar consciência do porquê daquilo, se isso faz sentido, para ela trazer isso para o interno. Que é justamente para você ter a consciência para não voltar a repetir padrão. Que isso que é o processo de despertar. Não adianta só a gente ficar ali limpando questões ali e você voltar sem consciência daquilo a repetir aquele mesmo modelo. Da mesma forma que a gente não gosta de pessoas falsas do nosso lado, ser falso com a gente deveria ser horrível. E a gente é falso com a gente. Nossa, disse tudo. A gente não quer uma pessoa do nosso lado sendo mentirosa, sendo falsa, tramando contra. Mas é a gente que faz isso com a gente. Exatamente. Gente que trama contra a gente. É gente que se coloca numa situação de viver pelos outros. Por anos e anos e anos, fazer uma faculdade para agradar o pai. Fazer não sei o que para agradar as crianças. Eu perdi a minha vida por causa das crianças. Não, gente, a criança também não queria que você perdesse a sua vida. Vamos achar um caminho aí que você não vai abandonar as crianças e vai dar conta de viver a sua vida. Mas nossa cabeça às vezes é fechada a esse processo de ser sincero com quem somos. A gente não se prioriza. Eu gosto muito de falar dessa prioridade. É um absurdo quando eu vejo as pessoas que não sabem falar não. Eu tenho essa dificuldade de falar não, tá? Eu acho um absurdo a pessoa que não fala não. Descobri uma técnica muito legal, que o não existe. Falar não para o outro é falar sim para você. Depois que eu descobri isso, eu nunca mais disse um não. Eu só digo sim para mim. É o sim para mim, sou sincero comigo. E qualquer processo que a pessoa tiver, ela consegue falar sim para a sua ajuda, para o seu caminho, para o seu trabalho. A cabeça, muitas vezes, ela vem colocando impedimento. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Não vou conseguir. Não vou fazer. E é um trabalho muito importante. Sim, eu vou fazer. Mas como? No momento que eu estou, qual é o degrau que eu posso dar hoje? Para chegar no sim para mim. No momento que eu me permito. E qual é a minha situação para chegar lá? Hoje a minha situação é essa. Então, sim, eu vou fazer só isso. E sempre quando você realmente quer alguma coisa, você dá um jeito. Não é? Se realmente você comprar a ideia,
você dá um jeito, mesmo que você não tenha condição financeira, você pede para um amigo, faz alguma coisa, mas você vai lá e faz. Faz. Se a gente não faz algo, é porque nós mesmos não compramos a ideia. A pessoa se sente incapaz, às vezes, né, de fazer algum trabalho, né? De fazer aí você algum literalmente processo. coloca os empecilhos Coloca. como Mas hoje, o que você pode fazer para esse caminho? Não é pouco o que você pode fazer hoje. Não é pouco. Tá longe do ideal que você criou para você como superação de vida, porque a gente sempre pensa, né? De novo, naquela proporção. Né? Numa coisa que não é possível, né? Então a gente vai para a decepção. Mas quanto que é importante a gente fazer o hoje? O que eu posso hoje fazer para me reconectar? Para vir para o meu sentido de vida, para a minha verdade, para a minha alma, para o meu espírito. O que eu posso fazer hoje para isso? Muitas vezes é uma vírgula dentro de uma história, mas essa vírgula já vai te levar para o próximo passo. Mas a maioria das pessoas, quando começam a se perder de vida, né, a fazer esse deslocamento de deixar, né, a sua essência de lado, acabam se metendo num lamaçal ou num mundo tão fechadinho que quando vai trazer isso para o corpo, quando vai trazer isso para uma reconexão, precisa sim chorar 6 meses até esse excesso de força sair. A gente acolher, né? A gente não acolhe as nossas emoções, não acolhe a mensagem do corpo. De novo, a gente sempre quer queimar a etapa. Queimar a etapa. E a pessoa não sai do lugar. Né? Então, é importante a gente trazer para o aqui e agora. Qual é o passo ou qual é o momento que eu posso dar hoje? Qual é o físico que eu posso fazer hoje? Né? Para lavar uma louça, precisa botar a mão embaixo da água fria. Precisa começar. Senão nunca termina o processo. E no físico, se a gente ficar lá mentalizando, eu vou lavar a louça vai se lavar sozinha. Pode acontecer. Ou que alguém vai vir e lavar a louça para você. Mas isso daí acontece bastante. Adoro. Deixa lá um pouquinho, enrola um pouquinho, alguém chega lá e faz. Mas o universo é sagrado nessa hora, né? Você sabe por que a gente não pode ver o futuro, né? Por causa, se a gente visse a quantidade de louça que a gente vai lavar, nada. Deixa pra lá. Deixa pra lá, ele não pode ver o futuro, não. Mas ouvindo você falar dessa consciência corporal, a gente percebe que, até linkando com tudo isso que a gente está falando, quando eu começo a respeitar o meu corpo, a respeitar o meu processo, a me entender como os meus limites, a minha matéria, vou ganhando essa consciência, automaticamente eu vou me priorizando? Sim. Mesmo sem consciência do que está acontecendo com a pessoa, é uma decisão se priorizar. É um ponto. Algumas pessoas têm isso até demais, desse ponto de se priorizar demais e não ver a sua realidade em volta, que também chega a ser doentio. Mas esse ponto de alinhamento consigo é uma decisão. A partir do momento que a gente começa, para ficar claro, tudo que não está certo está errado. Tudo que não estiver certo está errado. Dor está errado. Precisa olhar e colocar no ajuste. Falta financeira? Não está certo, está errado. Está errado. Tem que colocar no ajuste. E tudo isso é uma decisão. Decisão de se centrar em si. De colocar o seu jeitão de ser. Enquanto não for o seu jeitão, enquanto a gente estiver imitando os outros, enquanto a gente não estiver aqui vivenciando, enquanto a gente não estiver no aqui e agora, e estiver tentando imitar o outro, ou fazer igual ao outro, a gente pode aprender com o outro, isso é muito legal. Aprender com o outro é maravilhoso, e todos os mestres ficam dentro daquele ser. Mas
Se já existe o outro na vida, para que duas cópias? E a gente é único. Cada ser é único. Quando a gente vem para o corpo e se prioriza, a gente permite que esse ser único venha à Terra. E aí, automaticamente, nós fazemos o bem para o planeta. A gente faz o bem para o mundo. Sendo apenas você. E mandando todo mundo para aquele lugar e vivendo a sua vida. Que pode ser com os outros. Que pode ser com a troca. Mas não vivendo o mundo como eu pensei que deveria viver. E sim, apenas deixando viver o mundo. Isso te leva à verdadeira liberdade. Liberdade de ser quem você é. Que isso não tem preço. Não tem preço. Isso não tem preço. Isso é um valor muito, muito rico. E que a gente leva quantos anos para chegar nessa consciência? Alguns, às vezes, nem conseguem. Não é cobrança, né? Não é cobrança também de fazer isso. É só uma melhora de vida. Se a gente fica se cobrando a chegar lá, né? Que tudo nos leva a uma culpa, ao exagero, né? Você está vivendo, a vida é viver. Você sabe que uma coisa que eu tirei da minha vida é a concepção de erro. A gente está vivendo a jornada, a gente está experienciando. Se de repente ainda não é o caminho, é porque eu tenho que escolher uma rotatória ali, fazer um contorno, porque as pessoas ficam muito apegadas. Eu não posso errar, eu tenho que fazer isso. Não, gente. Às vezes o que está se mostrando como um erro é que ainda não é o caminho. Em educação a gente fala bastante isso, né? Quando a gente estuda educação, não importa o que a gente fizer, a gente sempre vai estar errado. Não importa se seu pai foi maravilhoso, se a sua mãe foi maravilhosa, você sempre vai chegar na terapia e falar mal deles. Então não adianta! Então não adianta, né? Sempre não existe certo e errado, existe o caminho. Eu só vejo como errado a gente não curtir o caminho. Isso eu acho que é erro. A gente não viver essa jornada. A gente não viveu aqui e agora. É muito errado. Passar uma vida parecendo que está dormindo. Sem prazer. Não trazer o prazer para a vida. Isso eu vejo como errado. Que aí eu achei muito legal o que você falou. Que é trazer a alegria da criança, mas no adulto. No adulto. O adulto viver. A gente deixou de viver, de sentir prazer, de fazer o que quer. Às vezes o prazer nas pequenas coisas. Eu falo pro Pedro, eu amo café. Para mim, assim, aquele minutinho que eu tô com a xícara na mão ali, eu tô com um prazer extremo. Porque eu gosto de apreciar, eu gosto daquele momento. Você comer aquilo que você gosta, você visitar, sabe? E às vezes a gente imagina esse prazer de novo. Por que a gente sempre projeta em grandes coisas, sendo que no dia a dia ali, a gente tem esses pequenos prazeres? E, de novo, não nos colocamos no estado de presença. É o que... Gente, é uma luta, né? A gente quer fazer grandes coisas. O cinema. Sempre grandes aventuras, né? Também se fizer um filminho na nossa cabeça, também sem essas grandes aventuras, também a coisa não tem muita graça, né? Imagina assistir um filme que é o dia a dia de alguém. É chato, né? É o que a gente fala, já dizia Buda, é sempre o caminho do meio. A gente entender nem lá nem cá. É sempre trazer esse equilíbrio. Tudo que é o excesso... Mas a produção do nosso mundo capitalista, desse mundo, né? Eu sou a favor do capital, eu amo o capital, adoro dinheiro. Senão eu não estaria fazendo nada, né? Exatamente. É o combustível que move isso daqui. Exato. Mas tem essa cobrança social, sim. Tem essa cobrança de ser melhor, sim. Tem essa cobrança de ser o primeiro lugar. Né? O segundo lugar já não é lembrado. Então, existe essa cobrança no nosso social, e a gente pega isso, e é natural que a gente pegue isso, e isso pode impulsionar muita gente. Então, também não é ruim. Porém, o desperdiçar a sua vida por causa disso é ruim. Né? Meus sonhos sempre são megalomaníacos. O dia que vocês forem lá no meu espaço, convido vocês a irem, vocês vão ver que eu sou megalomaníaco.
tudo meu é gigantesco, tudo meu é grande, eu tenho isso. Eu tenho esses sonhos gigantes. Agora diminuiu um pouquinho, porque eu estou ficando eu acho que minha vida vai dar uma guinada aí para algum lugar, então só estou olhando, né, por enquanto. Mas eu sou megalomaníaco, eu sou exagerado em todas as minhas atitudes. O Vini é. Né? Esta pessoa que é exagerada comigo mesmo. Mas você tem consciência disso. Eu tenho consciência disso. E curto isso. Eu gosto então, disso. Eu tenho prazer em megalomaníaco. Te desafia. E muitas vezes eu me pego na falta por causa disso. Nas minhas faltas, né? Porque como eu quero tudo grandão, eu gosto de tudo gigantão, eu gosto de tudo lindo, eu gosto de tudo maravilhoso, eu gosto de tudo... É um prazer da minha alma isso. Mas muitas vezes eu me pego me cobrando a falta disso, né? E isso é um ponto muito importante. Puxa, eu posso sofrer também. Eu me permito curtir o sofrimento? A perceber, a entender, a curtir esse momento, a curtir esse instante? Ou eu quero me resolver o tempo todo? Entra numa paranoia quem quer se resolver o tempo todo. É importante resolver? É. Tem dor? Precisa olhar? Precisa. Mas tem hora que a gente também não quer fazer. Que não precisa, quer curtir. É de novo nos respeitar, né? E aqui agora. É no aqui agora. E a fazer tudo que tem vontade de sim na vida. O que tem vontade, o que tem prazer, o que vai fazer a sua alma se realizar, desde que seja saudável e desde que não passe por cima dos outros ao seu redor. Mas precisa você tem essa vida. Vai que quem é ateu esteja certo e a gente só tem esse momento. Exatamente, é o que eu falo. Nós temos as nossas percepções, mas qual é a garantia de tudo isso? Não é? A gente só tem as nossas percepções e as nossas projeções. Tem que viver essa vida de verdade. Exatamente. Viver a vida dançando, cantando, brincando. E não é porque você está brincando na vida que você não vai trabalhar. Toda criança brinca de trabalhar, não é? E você falando isso, eu tenho curiosidade. Quais são os tipos de terapia que você tem lá no seu espaço? Bem, hoje, nesse momento, neste ano, eu estou com biofluxo. O biofluxo é uma meditação ativa de 1 hora de aula, 2 vezes por semana, ou terças ou quintas-feiras, onde a pessoa vai entrar em estado meditativo através da dança. Em cada aula, nós puxamos um aspecto do nosso ser. Então, aspecto da sexualidade, aspecto da alegria, aspecto de quem está preso no seu corpo, quem você carrega. E vamos fazendo essa limpeza energética. Fazemos uma limpeza energética todas as aulas e entramos no processo de meditação através da dança. Não curioso, são batuques, meditação através da dança. É muito gostoso, só é maravilhoso. O movimento do corpo? Com orientações, né? Eu oriento a aula. Do começo ao fim, eu vou orientando que a gente se dê as ordens e que a gente preste atenção em um certo aspecto e permita observar este fluxo, biofluxo, né? O fluxo do meu corpo, como é a minha energia perante aquele aspecto em mim. Essa atividade, ela tem a maioria dos cursos, né, que usam a dança, né, para meditação, usam muito batuques ou músicas de rezos, músicas preparadas para isso. Eu uso Madonna, Shakira, Beyoncé, a música 70, 60, 80, muita música divertida, coisas atuais também, dependendo do grupo que a gente forme. Então, é pop. São músicas populares, música para a gente dançar mesmo, disco, muita música alegre. Mas prestando atenção no nosso aspecto, que vai ser despertado em aula. Permitindo que aquele aspecto tenha liberdade em seu corpo. Estou gostando disso. Esse é o meu carro-chefe hoje, biofluxo. Quem criou este método foi o Luiz Gasparetto, ok, gente? E não é uma cópia.
Óbvio que não é uma cópia, porque a coisa se, né, tem a evolução, mas quem descobre esse método foi o Luiz. Temos agora também o curso de Teatro da Alma, que é um curso voltado a gente identificar as nossas personalidades e adequar as nossas personalidades à nossa índole. O que é a personalidade? A personalidade é aquela forma com que a gente se apresenta para o mundo. Então, obviamente que eu não sou este ser o tempo todo. Né? Agora, estamos aqui com câmeras, estamos aqui, né? Eu estou sendo entrevistado, eu coloco uma postura. E esta postura precisaria ser natural. Agora, o pessoal lá de casa pensando assim, puxa, eu vou ser entrevistado, já começa a tentar se ajeitar para ser entrevistado. Peraí, então você não encontrou a sua forma de ser entrevistado, né? Então, vamos observar as suas posturas, né? Eu vou para o trabalho e fico cansado. Então, você está colocando ali uma personalidade que passa por cima de você, então você cansa muito no trabalho? Está colocando uma personalidade em você que você se cobra demais? Está colocando uma personalidade em você que não está de acordo com quem você é? E este curso de teatro, ele tem 3 meses de duração, dependendo como o YouTube é ad eterno, né? Talvez, né? Quem estiver vendo próximo, pode ser que essa variação, né? Que cada semestre aí eu invento uma coisa louca diferente, né? Mas normalmente tem 3 meses de duração este curso, onde você vai identificar as suas personalidades como se fossem personagens. E ajuda também na comunicação. Demais. É ótimo para quem tem timidez, quem quer desenvolver o poder de comunicação, reconhecer o que está sentindo profundamente, ajuda nos controles das questões psicológicas, como ansiedade, depressão, auxilia nessa ajuda a identificar isso. É ótimo também para atores, ou quem quer subir num palco, auxilia muito. Para vendedores é maravilhoso, para professor é maravilhoso. E você sabe que faz um tempo que eu até comentei com o Pedro, eu falei assim, sabe, Pedro, que eu acho que eu vou procurar um curso de teatro. Porque desde que eu era criança, eu sempre gostei muito dessa parte artística, né? Na realidade, era um caminho que eu queria seguir, mas o universo me mandou aí para uma outra direção. E eu falei para o Pedro, eu falei assim, nossa, Pedro, eu vou procurar um curso de teatro, porque realmente ele te traz uma desenvoltura em todos os sentidos. E aí você uniu também todos os aspectos que essa formação já dá, com o cunho terapêutico da consciência também. Exato. Que incrível. O teatro por si só já produz esse caminho de autoconhecimento. Já produz. Principalmente quando a gente vai trabalhar a voz, a dicção, o nosso corpo se permitir que ele se expresse, isso é muito importante. Mas, num curso padrão, a gente tem um lugar para chegar. Uma pressão a passar numa prova, ou a chegar num certo nível, né? E este curso, a única diferença que existe é que é voltado para si, é voltado para o indivíduo. Então, a gente faz grupos onde todos estão voltados, cada um a entender o seu si, o seu eu, e se auxiliando, sendo espelhos um do outro para entender esta parte da sua energia e das suas personas. E a gente se desafia muito nesse curso. Esse curso é ótimo para se sentir desafiado, para poder transformar e adaptar as suas personalidades, a sua índole, aquele mais real. Acontece aos sábados esse curso normalmente, e tem uma turma também do Teatro Holístico, de parceiros nossos, que é no mesmo espaço, que também fazem um curso de teatro com um propósito muito semelhante, muito parecido, só que eles vão muito rápido para o palco, para as artes. Né? E então é uma proposta muito parecida, muito similar, e irmãos que eles trabalham durante a semana também, de terapeutas muito amigos, que funcionam lá no Alma da Alma também. Temos o curso de benzimento, que é com a Ione Reis, onde você se torna uma benzedeira, a gente faz imersões, e nessas imersões de benzimento é só para despertar a sua ancestralidade em benzimento. Benzimento deveria ser supernatural, né? Deveria ser um processo quase que orgânico nosso, né? Só que como fica aí em gerações passadas, né? É esse despertar dessa memória ancestral, e vai ter muito aprendizado ali das plantas, dos elementos, né? Como fazer e da responsabilidade de fazer um benzimento,
que é uma coisa também, né, importantíssima, né? Com a Ione Reis acontece pelo menos a cada 2 meses lá no Alma Dalma uma imersão em benzimento. E um curso que está ganhando bastante força, que é o curso que eu mais relutei para dar na minha vida, que é o curso de desenvolvimento mediúnico sem cunho religioso, onde eu apresento para a pessoa os seus talentos e dou elementos da pessoa continuar trabalhando o seu aspecto mediúnico. A mediunidade nada mais é do que a comunicação entre as diferentes camadas vibracionais. Então, a conversa com o espírito é uma outra camada vibracional. Então, sim. Eu faço a leitura da mente da outra pessoa. Então, sim, é uma mediunidade. Eu tenho a sensibilidade de perceber como a outra pessoa está. É uma mediunidade, tá? Então, eu vou te apresentar os seus talentos, fazer exercícios para que a gente possa continuar a se desenvolver, cada um na sua fé. Tá? E é sem cunho religioso nenhum. A gente só vai trabalhar os aspectos naturais da mediunidade. Nossa, isso é muito interessante. E também desafiador, você desvincular de tudo, não? Não é, porque a pessoa que chega, ela traz a sua fé. Então ela vincula com a fé dela. Então não é contra a religião. Não somos contra, né, esse intuito religioso, mas cada um traz a sua fé. Então, e a partir do que acredita... Exato, como já aconteceu, pessoas, ministros de igreja evangélica já foram. Que interessante. E eles, é isso, agora, olha só como eu estou conseguindo melhor deixar a palavra sair de mim, que nada mais é do que incorporação do Espírito Santo. Exatamente. Então, é sem cunho religioso. Eu não sou de uma religião e não vou fazer você acreditar em nada. Ao contrário, você vai trabalhar com você e o teu culto é o teu culto, e você, no curso, vai perceber que a sua natureza pode ser usada para o seu culto. É muito interessante que todas as suas técnicas é você com você. Sempre. É o que eu acredito. Alma da alma. É o núcleo do núcleo, o centro do centro. Vamos encaixar todo mundo na sua alma e aí a pessoa vai. É você com você. Por caminhos diferentes, né, temos esses lugares. E no Alma da Alma também, nós temos diversas palestras, diversos cursos, alguns shows também. Lá é um teatro gigantesco, né? Gigantesco não, né? Gigantesco é um teatro onde existem palestras e cursos e muitas coisas. Para ficar sabendo de todo o nosso material, a gente tem o site e o nosso Instagram, são as melhores ferramentas, né? O site www.almadalma.com.br ou no nosso Instagram, @espaçoalmadaalma. Posso passar meu telefone? É lógico. 011 964 202000. Manda um oizinho agora no WhatsApp para nós. Quem perdeu, volta o vídeo. Manda um oizinho agora e fala assim, eu quero saber das novidades, que é todos os cursos que a gente for lançando, a gente manda. E fala que você veio do Reconectando. Exato. E eu fiquei sabendo que você está fazendo agora uma parceria nova, é isso? Isso mesmo, com o Otávio Leal. Que incrível! O Otávio Leal está um parceirão gigantesco, onde ele tem a escola Humane Amor, e preparei dentro do Alma Dalma algumas salas exclusivas para ele dar aula, né? Para ele e toda a equipe da Humane Amor, do Otávio Leal, fazer as atividades, tendo cursos de Tantra, cursos de Reiki, cursos de terapeuta papete para animaizinhos. Ai, que é muito legal. Tem o super terapeuta que vai aprender um pouquinho de tudo. Ele está com muita força esse ano. Ele é muito forte na astrologia também, na astrologia. Eu não sei se ele tem um curso de profissionalizante, eu tenho que perguntar se ele tem um curso profissionalizante de astrologia. Eu sei que o super terapeuta tem astrologia no meio, mas não sei se tem só astrologia, mas vou perguntar. Otávio, um beijinho para você, tá? Amo ele demais. E a gente está juntos agora nesse projeto, e quem quiser saber da Humane Amor, é só entrar
aí nas nossas redes sociais, que também encontra, né, a Humane Amor nas redes sociais, ou Otávio Leal nas redes sociais, que você vê também todas as programações deles. Se eu não me engano, posso ser que estou falando besteira, o site deles é humaneamor.com.br, mas coloca Otávio Leal que encontra. E eu senti de perguntar para você sobre suas terapias, porque a gente sempre conversa sobre vários assuntos, mas para as pessoas entenderem o tamanho do trabalho que você faz lá no espaço, para as pessoas entenderem como que é essa terapia. E assim, você unir essa consciência de ser junto com o trabalho corporal, ela atinge a vários pontos do que nós falamos aqui, que traz a alegria, traz a expressão, traz o movimento da cura. É muito legal, Vinícius. Eu não acredito em nada que não dê resultado no plano físico. Eu não acredito em nada que não traga o resultado para o plano agora, de hoje. Se eu vou fazer uma terapia ou um trabalho, hoje eu já tenho que ter resultado. É colocar na prática o ensinamento. Até quando eu faço a consulta particular, que eu não faço muito não, tá, gente? Eu sou da linha da metafísica, mas eu não... Mas se você quiser, eu atendo, tá? Mas não é muito o indivíduo, né? Trabalhar com uma pessoa por vez não é muito a minha característica, mas principalmente com questões relacionadas às áreas da saúde, às vezes a gente precisa, né? Falar um tempinho sozinho. Até no individual, eu faço a pessoa fazer práticas. Ou mexo com... Se a pessoa acredita numa magia, eu faço a pessoa fazer a magia. Se a pessoa acredita em esporte, eu faço a pessoa fazer esporte até comigo do lado. O que a pessoa acredita, vamos colocar aquilo na mão na massa para transformar o mundo e para trazer um simbolismo para o mundo, que eu acho que facilita bastante da gente ver o resultado póstumo. E sem prática, a gente não manifesta nada aqui, né? A gente fica ali, soltos, no ar aqui, pensando, imaginando, mas como que a gente manifesta aqui? Através da ação, não tem outro caminho. Uhum. E eu gosto de fazer ação até no consultório, eu faço, até atendendo a pessoa lá nas minhas salinhas que eu tenho. Não, peraí, agora. Né? Você você está com problema com a tua mãe? Vamos fazer agora a desobsessão da tua... Mas é agora, não é chegando em casa. É agora. É nesse instante. Então vamos fazer uma prática simbólica de um ritual para que você faça a desobsessão da tua mãe. E essa sua capacidade mediúnica, ela é uma baita ferramenta sua de você perceber aquilo que aquela pessoa está necessitando, né? Às vezes eu erro, feio. Mas é um facilitador para mim. Mas às vezes o que é ruim para mim não é ruim para a pessoa. Esse é o processo da pessoa e ter esse orgulho engolido às vezes por mim de falar que, você tem aí nem sempre é aquilo, né? É o processo da pessoa que não é o momento ou aquilo está auxiliando ela a algum processo, né? Mas como eu trabalho nos atendimentos particulares com a metafísica, eu uso sim da minha evidência para ajudar a chegar no ponto. Mas como eu vou pela metafísica, e a metafísica é uma conversa, onde a pessoa precisa chegar nas suas conclusões, eu só vou encaminhando, né? Muitas vezes começa uma conversa, eu com a minha ideia da evidência, já achando que eu estou certo, e eu percebo que naquela conversa, puxa, aquilo era é só uma lombadinha dentro do que é mais profundo, ou mais leve, ou aquilo já está tão bem resolvido que é só uma questãozinha que eu enxerguei. Acontece muito disso. Então, a mediunidade, a sensibilidade não. A intuição nunca nos engana. A intuição nunca engana. Mas o mundo espiritual, muitas vezes, ele vai por caminhos tortos. Mas a gente ouve essa intuição? Isso que é o X da questão. Nossa, eu já passei por tantos momentos assim que ela gritava e a gente não ouve.
Natural. Natural. Natural, normal. Mas foi um processo, né, que eu ainda vivo, mas assim, é você inverter essa contramão que você falou, é desligar isso aqui, primeiro vir aqui. Isso daqui é essencial para a gente executar e fazer. É uma ferramenta. É uma ferramenta, mas o caminho é o contrário. É aqui, daqui, a gente manda. Não é, o coração, ele sempre fala. Muito coração também sem cabeça também é então, prejudicial, é o equilíbrio. Eu passei por esse processo, Vinícius, extremamente mental, depois totalmente coração, e aí, de novo, caminho do meio. Caminho do meio. Caminho do meio. Sempre. Sempre. As práticas orientais são muito boas para a gente trazer aqui as nossas necessidades são outras aqui no Ocidente, mas as práticas orientais, elas colocam a gente muito nessa linha do meio e nesse equilíbrio e na ação física para fazer as coisas, né? Então, a gente fala a mesma língua, né? Quando a gente traz essa história, né? Mas eu vejo a metafísica em praticamente tudo que você faz, porque você sempre está trazendo essa compreensão. É a minha escola. É a minha escola. Porque por mais que, né, às vezes você fala assim, olha, no meu atendimento individual, mas em tudo que você faz, ela está ali. Tá, é a minha escola. É a sua escola. Eu só sei fazer isso, não sei fazer outra coisa. Mas mas é uma coisa que você faz bem. Bem, e tudo, eu acredito nesse meu caminho. Então, é só roupagens diferentes para atender pessoas que precisam das roupagens diferentes, né? Em diversos aspectos. E o principal é isso. Se você não acreditar e não confiar naquilo que você faz e realmente não estiver feliz e satisfeito com aquilo, também não é o caminho. Não é o caminho mesmo. Não é? A partir do momento que aquilo ficou pesado, já não é mais o caminho. E muitas vezes fica pesado e é só uma mudancinha de postura tão simples. Aconteceu comigo, aí é curiosidade, aí é bater papo. Aconteceu comigo há pouquíssimo tempo atrás. Eu estava ficando esgotado. E uma palavra que eu sempre fazia, eu sou muito sortudo, né? As coisas do universo chegam para mim. Sempre. Mas sempre na minha vida as coisas do universo caem no meu pé. Os caminhos caem no meu pé. E eu estava ficando irritadiço, impaciente. Ainda estou impaciente um pouquinho. Algum caminho vai se transformar. E eu pedi para o universo, me mostra o que é de forma simples. E não me mostrava. Aí eu falei, então faz você. Eu lavo as minhas mãos, já cheguei aqui, vai. E não é que ele está me orientando devagarzinho? E já vai ter alguma revolução aí na minha vida? Esse é o famoso soltar? Soltei. Deixa que o universo faz. Eu estou assim. Eu estou nesse processo agora. Deixa que o universo não faz, não quero cuidar mais de nada. Não quero saber mais de nada. Só deixa que a vida faz por mim. E você sabe que isso traz uma leveza. É a gente sair também um pouco do controle, né? Sair total. Porque controle, na realidade, não existe. Não existe. Mas é a gente querer que as coisas aconteçam como a gente deseja, como cria uma expectativa. E a partir do momento que você solta isso, você fala, ok, assim... Lógico, você não vai perdendo o norte, né? Né? De novo o equilíbrio. Mas a partir do momento que você solta e você deixa que o universo te responda de outras formas, a não ser aquelas que você esteja vendo... Faça com você. Exato. Ele vai fazer com você. Você tem que estar ali. Mas deixa que o universo faz com você. É o que a gente fala das infinitas possibilidades. A gente fica só ali. Eu fiquei muito tempo só achando que as coisas deveriam vir pelo meu trabalho. E não. Tem um Deus que é lindo, que a gente pode cultuar, que é a sorte. A sorte é um dos deuses mais ricos que existe. E a falta de sorte também. A sorte é um Deus lindo. Deixa a sorte encantar você. Né? Não fica falando, vem dessa fonte. Não, a sorte pode acontecer.
E é o que você fala, é o soltar. Uhum. Como vier, ok. É isso. Deixa cultuar a sorte na nossa vida, é tão bom. Isso é consciência também. E que a sorte existe. Que sempre está olhando por nós. Você acredita no lugar certo, hora certa? Sim, sim, sim. Metafísica não tem como. Mas eu não acredito que se não tiver lá, não seja a hora certa, tá? A hora certa ela acontece. O lugar certo e a hora certa é onde está. E aquilo tem sentido. Como eu vejo, ao contrário, a nossa alma em conflito com as experiências que ela quer ter, então ela quer ter desafios, ela quer ter aprendizados, ela quer se meter em encrenca para aprender, como numa viagem, né? A gente não quer fazer uma viagem lá para a Europa e ficar deitadinho na cama, não, a gente quer ter experiência, então a gente vai sair andando até ter bolha, a gente sai passeando até, né, a gente vai comer a comida típica e depois tem um piriri, a gente tem esses processos, né, uma viagem também não é só a felicidade, né, então se a gente é um corpo espiritual aqui fazendo uma viagem no corpo físico, a gente quer ter as experiências, não quer ficar deitado numa cama. A gente quer ter as experiências, a gente não quer ficar parado. A gente quer ir lá para aquela coisa típica, que é a vida. Então, que é o viver. Que é o viver. Então, como a alma tem esta vontade versus as nossas problematizações que não deixam a nossa alma viver, os conflitos vêm. Então, se é isso que é a vida, sempre a gente está no lugar certo, na hora certa. Sempre a gente está. Se é as vontades do meu espírito. Sempre a gente está, mesmo na coisa mais horrorosa que existe. Sempre a gente está. É a gente trazer de novo a consciência e interpretar aquilo ali. O que aquilo quer me mostrar? E fazer alguma coisa de útil, de prazer com isso, né? O movimento. Também não adianta. E isso acontece, como ela disse, né? Que teve uma hora que ela virou muita razão, uma hora muita emoção, muita, né? A Rê colocou isso que acontece com todo terapeuta, né? Quando a gente aprende uma prática nova, a gente só fica naquela prática nova, né? Mas só fica no sutil. Até, nossa, e depois a gente aprende uma outra técnica e fica naquela técnica até, né? Isso é gostoso. O desequilíbrio, ele é importante também, né? O caos é importante. Exatamente. E a gente entra necessário. em desequilíbrio em várias questões, né? No sutil a gente fica muito ali, também esquece que tem que pagar boleto, e depois a gente lembra da matéria de novo e vem, volta, e assim vai. E esse é o equilíbrio da vida. Esse é o equilíbrio da vida. Sempre em movimento. Exatamente. E você ganha um presentinho da Bruxarina. Bruxarina! A Karina, conhece também? Eu não tô lembrando do rostinho dela, mas eu sei que eu conheço. Eu acredito que você conheça. Uma loirinha. Eu acho que eu conheço. Bruxarina é parceira nossa aqui também. Tem o site da Bruxarina, velas personalizadas, óleos essenciais, tem perfumes, tem vários produtos no site personalizados. A gente fala tudo leva à alquimia ali, tem atendimento personalizado. E olha que cheirinho maravilhoso, é só uma lembrancinha, que é só uma degustação do que é a Bruxarina. Eu convido vocês a entrarem no site para vocês conhecerem bruxarina.com.br. Agora nós temos cupom especial também da Bruxarina, cupom Reconectando, onde você tem 10% de desconto. Entra lá. Olha, tenho certeza que você vai querer encher o carrinho, porque é uma delícia. E as velas que ela faz, personalizada com cristais, olha, maravilhosas. Tem até uma ali que eu sempre esqueço de mostrar. Essa vermelha aqui, Vinícius. Por favor. Vou até mostrar. Olha, gente, que lindo. Essa daqui é uma personalizada que ela fez para mim, de Maria Madalena. Ai, que lindo. Só tô sem, por favor, me ajuda na... Deu uma travadinha. Isso. Olha que linda, gente. São pedras mesmo, cristais que ela usa, toda personificada.
E as pessoas encomendam com determinada intenção, então ela faz personalizado para vocês. E o cheiro maravilhoso. Então fica o convite para vocês conhecerem a Bruxarina. E eu nem acredito que o nosso tempinho já está encerrando. Foi tão gostoso revê-lo. E olha, sou uma grande convidada aí, candidata a ser uma aluna sua, hein? Sim! Nós descobrimos que nós somos vizinhos. Então, muito pertinho. Muito pertinho. Dá para ir a pé no espaço. E olha, adorei tudo que você falou. Eu acho que essa consciência corporal, eu acho que ela é um remédio. Não só um remédio, é uma cura, literalmente, e traz consciência em todos os nossos processos. Com certeza. E principalmente para o caminho que eu venho trilhando. Olha só, eu já estava recebendo a mensagem, quem sabe, hein, gente? Aí depois a gente faz um reconectando lá no espaço. Eu acho muito chique, vamos sim. Não é? Dá para fazer transmissão ao vivo de lá. Então, facinho. E para o pessoal conhecer também, porque da forma como você falou, deve ser um espaço lindo. Eu não conheço ainda, gente, tem que ir lá. Muito minha convidada, vocês são convidados a conhecerem o espaço. Você é minha convidada no próximo curso de desenvolvimento mediúnico e vai experimentar o curso o Biofluxo. Você vai se identificar demais com o Eu estou Biofluxo. sentindo isso, viu? Curso de teatro, eu abro um segundo semestre, mas como o pessoal do YouTube é para sempre, né? Eu deixei em aberto. Mas o Biofluxo, que eu te convido a fazer uma aula experimental, convido todos vocês a irem experimentar. Tá? Se você tiver alguma limitação física, por gentileza, me avise antes da aula. Tá? Mas pode ir lá que não é nenhum exercício pesado, até sentadinho dá para fazer. Já tive cadeirante fazendo, pessoas que não conseguiam se movimentar, tinham uma dificuldade gigante de movimentar, e no Biofluxo se sentiram muito à vontade para deixar o corpo expressar. Então, vale a pena também, tá? Não só para quem tem processos emocionais, mas sim processos mais pesados. Ali é um espaço onde você vai encontrar acolhimento e vai permitir que o seu corpo se expresse na limitação que o seu corpo tem. A gente nunca vai passar do seu limite. De novo, respeitando. Isso é muito interessante e muito importante. Para todas as idades, tá? Eu só não atendo crianças. Então não é para todas as idades, só para adultos. Mas adultos, bem adultos e super adultos. Super adultos, adorei. Querido, prazer novamente estar com você aqui. Tenho certeza, a casa é sua quando precisar vir aqui divulgar qualquer trabalho seu. Por favor, eu volto. Volte e com certeza nós vamos nos ver lá no espaço. Com certeza. Muito obrigado. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco aqui no Reconectando, que estão conosco toda semana aqui com convidados maravilhosos. Entrem lá no YouTube, no Instagram, conheçam mais o trabalho deles. Agradeço também ao Pedro no controle da nossa nave aqui do Reconectando, a todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Até mais.